Hoje eu vou falar também sobre psicanálise e racismo. O racismo é uma discriminação social baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças, e que uma é superior às outras. Trata-se de uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos, já que o ponto de vista biológico é incorreto falar em raças humanas. 51% da população do Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidade. Isso é que tem que mudar. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Tipo de racismo. Tipo de racismo, temos racismo individual, que recalça nos lugares mais estranhos, nas atitudes, no comportamento e até nos interesses pessoais de quem estão socializados entre as várias raças. Racismo institucional, demonstrado em dados oficiais, exemplo aqueles que são discriminados no nosso sistema de trabalho, na justiça, na economia, na política e nas instituições. Racismo cultural manifesta-se nos valores, nas crenças, na religião, na língua, na música, na filosofia, na estética, entre outros. Racismo primário é um fenômeno emocional sem qualquer elaboração ou justificação. Racismo comunitário ou diferenciado, lista-se contemporâneo que se apropriou nos pontos de racismo, ou seja, que a raça não é natureza. Tipo de racismo. Racismo institucional é adjetivo racista. Também é usado para se referir às leis ou instituições que discriminam as pessoas por causa de suas raízes. É no caso do racismo institucional incorporado em forma de organização e distribuição de poder, que foram fixadas em regras e estatutos. As referências do racismo institucional combinam bem com as correntes filosóficas relacionadas aos estudos pós-colonial ou às obras de Michel Foucault, que falam de formas de opressão e dominação que vão além da puramente psicológica, estão materialmente incorporadas em estruturas de organização e leis sociais. Racismo cultural enfatiza uma suposta superioridade cultural de um grupo étnico em detrimento de outro. Deve esclarecer que esse tipo de racismo não é apontar que existe uma cultura melhor que as outras, mas para estabelecer uma relação determinista entre raça e cultura. Por exemplo, acreditar que nas civilizações formadas principalmente por negros são incapazes de criar uma boa literatura é um exemplo disso. No entanto, deve-se ter em mente que esse conceito é controverso, pois é frequente criticado por embarcar o verdadeiro significado do racismo, que necessariamente se refere a características biológicas, ou pelo menos visível e fácil de verificar em características físicas como base em critérios objetivos, como a cor da pele. Racismo biológico. Esse é um dos tipos de racismo que mais enfatiza a influência da genética nas habilidades e propensões psicológicas das pessoas. Dela acredita-se que a herança transmitida pelos genes determine boa parte de quem somos, que isso implica a superioridade irremediável de certas raças sobre outras. Racismo reverso é um contexto usado para se referir às atitudes racistas direcionadas contra partes da população que não costumam ser alvo de ataques racistas, geralmente pessoas percebidas como brancas. Há alguma controvérsia sobre se esse fenômeno pode realmente ser considerado um tipo de racismo, uma vez que não tem nada a ver com uma forma de opressão sistêmica, que vai além das atitudes individuais de certas pessoas, ou seja, enquanto o racismo em relação à população não branca se baseia em desigualdades históricas e materiais, domínio de suas terras nativas, maior poder militar, etc. O racismo contra os brancos não tem nada a ver com uma situação de discriminação estrutural. Entanto, o que se nos interessa é focar em um significado claro e conciso para a palavra racismo. Podemos tender a aceitar que os brancos também podem sofrer discriminação racial. Racismo baseado na cor da pele. Esse tipo de racismo é baseado na aparência e muito superficial. Basicamente consiste em um desprezo ou ódio irracional das pessoas, porque simplesmente o aspecto é a cor da pele lhe dá de diferente do que se considera normal. Na prática, ela se sobrepõe a muitos outros tipos de racismo. Colorismo é uma forma de racismo que ocorre dentro de grupos populacionais que, por sua vez, tendem a ser discriminados. Consiste em menosprezar ou excluir certas pessoas que possuem características muito marcadas atribuídas à sua raça, ou seja, que se aproximam da aparência de brancos. Então, populações de origem africana, por exemplo, são vítimas de indivíduos com pele mais escura, em oposição a outros negros com tons mais claros. Sua existência é a prova de que existem dinâmicas desiguais por dentro de grupos discriminados. Xenofobia. Xenofobia é a mistura de racismo e nacionalismo, por isso a discriminação de motivos culturais, ou seja, é discriminado em parte delas a origem biológica, em parte pelo patrimônio cultural que alguém que é percebido como estrangeiro internaliza desde a infância. Estereotipagem do racismo consiste em colocar muita ênfase nas características biológicas que geralmente são atribuídas a certos grupos étnicos, criando muitos momentos que é dada atenção a eles. Por exemplo, apontar que as pessoas que vêm da China têm pele amarelada é um exemplo claro de forçar a realidade e se encaixar em esquemas de diferenciação entre as pessoas.
O racismo e o preconceito cognitivo são o pior de todos os preconceitos, porque fazem acepção de pessoas e impõem o darwinismo social. O resto vem do reboque, que é a acepção de pessoas pela aparência de roupa, local onde mora, estado civil, defeito físico, algumas patologias, discriminação sexual e de certas atividades e ofícios, enfim. A psicanálise, embora não tenha como propósito elucidar questões resolutivas ao preconceito de forma direta, contribui imensuravelmente nesse quesito, uma vez que a mesma estimula o raciocínio crítico mediante hipóteses e questionamento, elucidando novas reflexões e retirando o indivíduo da zona de conforto e proporcionando subjetividade aos seus pensamentos. O preconceito se dá pela localização e idealização do eu em relação a aspectos socialmente criticados, por exemplo, a branquitude acima da negritude. Santos, 1982. No que tange ao racismo, a xenofobia e a intolerância religiosa não é diferente. Há também a necessidade de validar suas crenças, sua classe e cor, partindo de um narcisismo que esconde complexos de inferioridade. Há também uma questão de antropológica de que circula e alimenta o preconceito do que é diferente, que algo foi dito foi como incorreto e não aceito, como por exemplo a crença de que os cultos africanos são advindos de algo conceituado como mal. Vidas negras importam. Racismo é crime. A legislação brasileira define racismo e crime. Artigo 56 da Constituição Federal, inciso 18. A prática do racismo constitui um crime inafiançável, imprescindível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Isso foi Psicanálise e Racismo.